De camarote, Sampaoli vê que talvez não esteja pegando uma terra arrasada, ou ao menos quando os atletas estão com atitude e disposição para executar o plano tático, o time é capaz de apresentar muito mais do que vinha apresentando. O Flamengo vence após uma vitória tranquila contra um adversário, é verdade, ainda fraco, na estreia da Série A. Vamos abordar esse jogo taticamente e falar sobre o que o Sampaoli pode aproveitar, quais são as boas notícias para o Sampaoli, além, claro, dos 3 pontos. Então, deixa o teu like, se inscreve no canal e enquanto eu rodo a vinheta. Agora vamos falar de tática sem tatiquez. Você quer aprender a analisar o jogo como um profissional? Então aproveita a promoção da comunidade Mestres da Análise no curso Explorando o Jogo. O curso Explorando o Jogo é um curso introdutório que já vai te ensinar análise de desempenho para você poder aprofundar posteriormente se quiser, ou daí sair um ponto de partida para os seus estudos individuais. A promoção é incrível, né? De 497 por R$ 97 para os inscritos aqui do canal do Falso 9. Você pode obter essa promoção clicando no link que está na descrição do vídeo. Se você for direto lá, não vai ter esse desconto. Então, clica no link da descrição do vídeo e aproveita isso aí. Ah, eu não posso fazer agora, estou ocupado. Aproveita a promoção, porque não tem vigência, o curso não tem deadline lá para você terminar. É melhor você aproveitar que está barato e depois fazer quando der, cursar o curso quando der, do que você esperar e acabar a promoção e você não conseguir cursar. Eu recomendo, já fiz e recomendo. Bom, vamos falar aqui sobre essa partida, né? Então, o Flamengo teve uma estreia bastante favorável do Campeonato Brasileiro e sobre ela tem vários fatores que a gente pode abordar. Taticamente, a gente teve algumas coisas interessantes e mudanças com relação ao jogo contra o Maringá. Aqui a escalação do jogo contra o Maringá, a gente tem o Davi Luiz ainda em campo, o Varela em campo, né? E o Pedro em campo. Então, de nome, são 3 mudanças, mas houve também ali uma mudança de sistema até, inclusive. Né? Basicamente, o time partia de um 4-2-3-1, só que progredia de uma forma muito semelhante, avançava de uma forma muito semelhante até a como o time do Vitor Pereira fazia, com alguns detalhes. Tá? Então, para começar, a saída de bola buscava ali uma saída de 3. Aqui o Thiago Maia entra, né, para contribuir na saída de 3, né? E como o Cebolinha jogava como um ponta esquerdo, o Ayrton Lucas acabava tendo que ficar muito baixo aqui na saída. Do outro lado, o que acontecia? O Wesley espetava pelo outro lado como um ponta e recebia bolas longas, mas especialmente viabilizava o Everton Ribeiro em campo. Né? O Wesley, ele tinha junto ao Everton uma dinâmica para potencializá-lo. Como o Everton é um jogador que não tem força física, nunca foi um cara muito físico, e é um cara extremamente técnico, para você potencializar o Everton num espaço que a gente chama de espaço de força, e ele conseguir ser um meia jogando aberto no campo, você precisa que algo se movimente por ali. E houve uma dinâmica muito clara de ultrapassagens do Wesley todas as vezes que o Everton era acionado. E por isso, até que o Ayrton ficou bem mais preso do que o Wesley. Se você tiver os aplicativos aí que todo mundo usa, e eu não vou falar o nome porque não patrocina o canal, você pode consultar aí no telefone e você vai ver que o gráfico de mapa de calor do Wesley está bem mais avançado do que o do Ayrton Lucas. Além, claro, da observação em campo que eu estou mostrando para vocês. Então, o Wesley tinha dinâmicas desse tipo com o Ribeiro, né? O Ribeiro se aproxima, recebe e o Wesley sempre se projeta. E foi impressionante entender que o Wesley se projetava a maioria das vezes por dentro. A ultrapassagem do lateral normalmente costuma ser
por fora, mas como o Everton recebia as bolas já na zona mais extrema aqui do campo, o Wesley sempre fazia ultrapassagem por dentro. Isso parece ter sido bastante treinado. E ao executar essa ultrapassagem, abria um clarão para o Everton, né? No setor onde ele estava. E o Everton conduzia para o clarão aberto pelo Wesley. Aqui nesse lance, inclusive, gera uma superioridade numérica incrível. Aqui na zona da bola, com o Matheus França, Gabigol e o Wesley. Só que o Wesley estava tão viciado em ultrapassar por dentro que ele abriu mão de todo esse espaço aqui para receber o passe do Gabigol para gerar a ultrapassagem do outro lado. E aí o Gabigol errou o passe, né? Mas seria uma chance claríssima que foi formada em duas ultrapassagens do Wesley. Taticamente, o jogo passou pelo Wesley. E isso dá uma ótima notícia para o Sampaoli. Se você acompanhou os outros vídeos, os vídeos que a gente fez de scout do Sampaoli e também o vídeo de como o Flamengo do Sampaoli pode jogar, você certamente me ouviu falar que ele sentiria falta ou que ele gosta de utilizar um lateral direito que ele precisaria utilizar nesse elenco, um lateral direito de profundidade. O Flamengo não tinha com a lesão do Mateuzinho e a característica do Varela. Bom, talvez o Flamengo tenha encontrado no Wesley esse atleta. Aliás, você ainda não assistiu a análise, né? A análise que eu publiquei esses dias, anteontem e ontem, sobre como os times de São Paulo jogam. Se você não assistiu, clica aqui no banner, tá? E assiste, porque vale a pena, assim, um documentário, falamos de praticamente todos os aspectos e recomendo que você assista, tenho recebido ótimos feedbacks, elogios, as pessoas têm sido muito generosas comigo. E queria te pedir o like também no vídeo, vamos voltar para a análise, né? Bom, e aí, quando a gente for olhar a organização ofensiva do time, a gente vai ver que em vários momentos, especialmente na etapa de progressão, essa fase entre a primeira construção ali entre os zagueiros e a finalização das jogadas, mais numa área mais próxima do gol, a gente viu o time executando a amplitude máxima e fazendo alguns movimentos e alguns formatos herança ainda do trabalho do Vitor Pereira, diferente do time de quarta-feira, que era um time basicamente montado por um legado do trabalho do Dorival, tá? Então os times jogaram diferente. Mas essa proximidade com o que o Vitor Pereira pensa aconteceu e estruturalmente se parece muito com a forma estrutural que o Sampaoli utiliza nos seus times. Então ele já pôde ver um time jogando na estrutura mais ou menos como ele joga. Uma coisa que ele precisa avaliar e entender e até implantar no time, provavelmente o fará, porque já o fez em outros times dele, é essa situação de aproximação entre os atletas e tabelas. O time conseguiu executar bastante isso. E é importante que isso não seja perdido. Os trabalhos do São Paulo, como eu já mostrei nos outros vídeos, tem também um pouco dessa característica. Essa característica é muito presente em alguns dos melhores times do jogo de posição ao longo da história, como, por exemplo, Barcelona do Guardiola, como, por exemplo, Manchester City do Guardiola. E o Flamengo tem toda a condição de ter, dentro do seu contexto, essa característica de ser um time que tabele por dentro, apesar de executar o jogo de posição e estar também com amplitude, né, máxima o tempo inteiro. Bom, aqui um outro exemplo, né, do Wesley ultrapassando por dentro. Isso era uma tônica. Quando o Everton recebia, o Wesley precisava ultrapassar. Aqui nessa imagem a gente nem vê o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas ele estava sempre um pouco mais recuado por conta dos dois laterais, pela regra de ação desse time, não atacarem ao mesmo tempo, tá? E aí tem um outro ponto, né, que foi que gerou polêmica pré-jogo, ao meu ver, uma polêmica correta, porque realmente é um absurdo um técnico interino barrar o artilheiro do time na temporada, o cara que está numa das melhores temporadas, de temporada da carreira dele, que é o Pedro, e aconteceu isso, né? O Mário Jorge barrou o Pedro, e aí eu queria explicar para vocês qual foi a dinâmica desse ataque, tá? Teoricamente, qual que é o sentido dessa barração do Pedro?
é entregar para o Gabriel um contexto muito mais parecido com aquilo que ele tinha com o Bruno Henrique, por exemplo, no seu momento áureo do Flamengo. É um ataque onde ele fosse praticamente uma dupla, e não um centroavante isolado, e ele liderasse, ele fosse o primeiro cara a liderar qual vai ser a regra de ação do lance. Então, nesse lance, por exemplo, ele sai um pouco para a lateral, né, sai um pouco para o lado direito, e abre-se o espaço entre ele e o Cebolinha. O Matheus França, então, se projeta e o Matheus França passa a ser o cara mais avançado. O posicionamento médio do time colocou o Matheus França como o cara mais avançado do time. O Gabriel não é um centroavante, então ele é um atacante para jogar em dupla. Então ele precisa desse tipo de movimento. Com o Pedro, a área fica mais congestionada. Ao ficar mais congestionado, o Gabriel não consegue gravitar tão bem ao longo do campo. E isso, para ele, é importante para que ele implemente seu próprio jogo, que é um jogo de bastante movimentação. Então, ter o Pedro prejudica essas movimentações do Gabriel. Mas sem o Pedro, o Gabriel também não jogou nada bem, apesar de estar mais confortável. E no primeiro tempo, o Flamengo fez um gol, fez uma partida até bastante boa, mas não teve uma grande criação de chances. E é justamente o período do jogo que é o 0-0, é o período mais difícil de você criar chances. E o time fica com menos profundidade quando acontece isso. Então é algo que o Sampaoli vai ter que avaliar. Tá? Provavelmente essa barração foi alguma questão de grupo ou convicção do Mário Jorge, o que é mais difícil de acreditar, porque interino chegar barrando o principal jogador do time. Enfim, aconteceu e a gente precisa estar de olho nisso. Eu estou aqui para explicar para você o que aconteceu de dinâmica entre os dois jogadores de frente nesse jogo. E está explicado aí, né? O Matheus França não atuando como um falso 9, atuando como um meia, mas sendo responsável por preencher o espaço deixado pelo Gabigol quando o Gabigol executava as movimentações dele. Uma coisa que vai mudar com o Sampaoli, mas que funcionou bem no jogo deste domingo, foi a marcação alta. Né? A marcação alta com o Sampaoli vai acontecer, mas vai ter uma leitura diferente, você pode ver aí no vídeo. Mas como é que aconteceu nesse jogo? O Gabigol e o Matheus França eram bastante voluntariosos e vigorosos na marcação alta, e sobre isso também é importante falar que o Pedro tem inúmeros predicados ofensivos e tecnicamente é um jogador brilhante. Porém, na marcação alta, ele tem dificuldade, sim, tá? Várias coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. E ele, de fato, tem dificuldade de fazer a marcação alta e, às vezes, compromete o time a não conseguir executar bem nesse modelo, desse pressing, que é a marcação alta individualizada. Bem, sem o Pedro, o time teve o Matheus França e o Gabigol liderando esse tipo de marcação. Aqui é um gatilho, aqui que a gente chama de gatilho de pressão. O zagueiro toca para trás e ativa aí essa pressão mais vigorosa. E aí percebam como o camisa número 26 aqui, que agora me foge o nome do Curitiba, ele está livre, né? Intencionalmente, né? O Flamengo segura ali o Everton Ribeiro marcando o lateral do lado oposto e ele vai saltar quando ele achar que é necessário. Né? Então aqui o Flamengo induz o passe para esse jogador e aí quando a bola viaja até ele, o Everton Ribeiro já começa a se movimentar para quando ele receber, ele estar pressionado. Tá? E aí acontece a mesma coisa com esse homem do meio, que passa a ser pressionado pelo Gerson. E aí, gente, o que vai acontecer? Vai acontecer uma situação onde todo mundo está marcado e o Curitiba acaba dando o chutão, rifando a bola para frente e o Flamengo recupera a posse. Então, foi um jogo onde, taticamente, algumas coisas funcionaram melhor do que vinham funcionando. Tecnicamente, ainda muitos erros, tá? E intervenções ali do Mário Jorge no sentido de retornar ao padrão que o time teve em algum momento do trabalho do Vitor Pereira, antes dele ser desmobilizado, e trazer ali para o Sampaoli algumas boas notícias. Né? Então, Sampaoli pôde ver
que o time pode jogar na estrutura que ele propõe, é uma estrutura muito parecida com a que ele propõe em vários momentos. Ele pôde notar que, ao contrário do que talvez ele pensasse, ou que todos nós pensássemos, ele tem sim um lateral direito de profundidade. O Wesley demonstrou muita prontidão, tá? Ele pôde ver o fim do jejum de 10 jogos do Gabigol, que fez um golaço de pênalti, embora não tenha jogado nada bem, né? Fez um golaço de pênalti. E a volta do Bruno Henrique, né? E aí, sobre o Bruno Henrique, vai uma corneta rápida no Mário Jorge, né? Cara, não existe aproveitar o Bruno Henrique da forma como o Mário Jorge aproveitou nesse jogo, né? Eu vou acreditar que ele quis colocar ali só para o cara se ambientar, né? Ele coexiste com o Gabigol por pouquíssimo tempo durante o jogo. Ele entra como ponta e não como atacante ao lado do Gabigol ali. E passam pouquíssimos minutos, porque o Gabigol logo sai e entra o Pedro, com quem o Bruno Henrique tem muito menos sinergia. E aí o Bruno Henrique fica jogando na ponta ali, num espaço reduzido, que não é a dele. Né? Então a gente espera que quando ele for aproveitado pelo Sampaoli, ele seja mais livre ali de movimentação e possa ser um cara que a gente vai ver dentro da área o tempo inteiro, porque o Bruno Henrique é muito bom dentro da área como um atacante. Né? Então é basicamente isso. Boas lições para o Sampaoli, boas impressões para o Sampaoli, e tudo passou pela atitude. Vários dos movimentos que aconteceram já existiam no trabalho anterior, enquanto ele esteve mobilizado, e a falta de atitude em vários momentos pode ter comprometido. Legal ver que estão querendo impressionar o novo técnico, que isso se mantenha, que essa mobilização nunca acabe, tá bom? Queria lembrar vocês aí da promoção da comunidade Mestre da Análise. Clica aqui no link na descrição do vídeo e aproveita a promoção, o curso Explorando o Jogo, para você analisar o jogo, uma partida de futebol como profissional. Está saindo de R$ 497 por R$ 97. R$ 97 para você passar a ter uma nova profissão, como eu passei a ter ao longo do tempo com esse meu canal aqui, e que está crescendo bastante graças ao carinho de vocês. Tá bom? Lembrando vocês que eu tenho o clube de membros. O clube de membros do canal do Falso 9 dá acesso ao canal de Telegram dos membros, onde eu faço a transmissão tática de todas as partidas do Flamengo. Então, caso você tiver interesse, vai lá também, que durante os jogos eu faço meus comentários. A gente também tem um chat, tem uma liga de cartola dos membros. É legal, tá? Garanto para vocês, a partir de R$ 5 por mês, acho que vale a pena. E para completar, você ajuda a fomentar o meu trabalho independente, tá bom? Muito, muito obrigado. Espero que tenham deixado o like. Se não deixaram, ainda dá tempo. Se inscrevam no canal e falou!